caso da área fiscal e tributária, todo mundo que trabalha com dados, com informações, né, em escritório, tem essa possibilidade. Por quê? Porque os dados são digitais. As informações estão dentro do computador, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. E as informações, elas são muito mais maleáveis do que as coisas físicas. Por exemplo, digamos que eu estou aqui e o DANF está lá no meu cliente, que eu tenho que analisar. E eu não tenho e-mail, eu tenho que ir lá, pegar aquele DANF e analisar para poder dizer o que é que precisa ser feito com aquela nota. Então, é muito mais difícil eu acessar as informações em meio físico do que eu acessar em meio digital. Olá, sejam todos muito bem-vindos a mais uma live onde nós vamos discutir como que você pode se transformar num profissional capaz de transformar horas de trabalho em minutos na área fiscal e tributária. O tema da nossa live de hoje é como produzir mais trabalhando menos na área fiscal e tributária. Na live de hoje, a gente vai discutir, já começando aqui, né, o nosso conteúdo e explicando para vocês o que é que eu estou querendo dizer quando eu falo de produzir mais trabalhando menos. Quero esclarecer esse aspecto para vocês. Então, quando eu trago isso, eu estou querendo dizer que você vai ser capaz de executar rotinas que você levaria, por exemplo, 2 horas, 3 horas, 8 horas, trabalhando manualmente em apenas 5 minutos, através de uma técnica que a gente vai discutir ao longo dessa live de hoje. Então, não é necessariamente você fazer o que você já faz com a força, com a intensidade maior. A ideia é justamente o contrário. É você conseguir produzir cada vez mais, tendo cada vez menos esforço. Isso é perfeitamente possível. Eu quero te mostrar como que você pode atingir esse tipo de resultado durante essa live de hoje. Então, eu quero começar essa live contando, inclusive, uma história de uma cliente minha, uma cliente de consultoria, e ela tem uma indústria que fabrica portas, janelas, né, de alumínio, e um belo dia eu cheguei lá e ela estava com duas resmas de papel na mão, né, 2 folhas de papel, fazendo conferência. Uma mão, relatório da Cefaz, das notas fiscais que ela tinha emitido no mês, e no outro, o relatório da contabilidade com as notas que estavam lançadas lá no sistema. E eu perguntei o que ela estava fazendo. Ela falou, eu estou conferindo as notas. Então, está tendo uma diferença lá na contabilidade e eles me pediram para mandar as notas fiscais que estão faltando e eu não sei quais são essas notas. Então, estou aqui procurando. E eu perguntei para ela quanto tempo ela já tinha fazendo aquela atividade e ela falou que tinha 2 horas e meia, mais ou menos, fazendo aquilo. Eu falei, não é possível. Vamos parar com isso. Me dê essa atribuição que eu resolvi para você. E aí eu fui lá e criei uma solução para ela e hoje, né, nem ela mais cuida disso. Imagina, a diretora da empresa conferindo nota fiscal entre a diferença que tem entre a Cefaz e o sistema de contabilidade, né, entre a informação que ela mandou para a contabilidade. Então, tirei essa tarefa dela, levei isso para as próprias pessoas que lançam os documentos, né, lá dentro da empresa, documento de entrada, documento de saída, e hoje a gente consegue resolver esse problema clicando num botão. Então, basicamente, é disso que eu estou falando quando eu estou me referindo aqui a produzir mais trabalhando menos. E aí, como que é possível, né, atingir esse tipo de resultado? Como é que você consegue chegar também, né, você no seu trabalho, no escritório, na empresa onde você trabalha, atingir esse tipo de resultado? E para você entender como que isso funciona, como é que é possível, né, gerar esse tipo de resultado lá no seu trabalho, eu preciso te explicar como foi que eu descobri que isso funcionava. Né? É um pouco contraintuitivo, mas vocês vão entender, vou usar alguns exemplos bem práticos, vai ficar bem claro. Um belo dia eu acordei com essa ideia na cabeça, que foi o seguinte, comecei a perceber que praticamente tudo que a gente faz, ela tem uma sequência lógica, né? Ela segue uma estrutura básica ali. E que estrutura é essa? É uma estrutura que é muito parecida com a maneira como os computadores funcionam. Então, não sei se quem está aqui me assistindo sabe, mas como é que funciona um computador? Ele tem um processo de entrada de informações, de dados, você tem um processamento dessas informações, e depois você tem o output, que é a saída dessas informações já processadas. E eu comecei a perceber que nós, né, seres humanos, no dia a dia, a gente se comporta de uma maneira muito parecida com esse funcionamento do computador. Pô, se isso é verdade, isso quer dizer que as tarefas que eu executo no meu dia a dia podem ser transferidas, né, podem ser delegadas para um computador executar para mim, dependendo da natureza do trabalho que eu estou desenvolvendo. E aí eu comecei a sacar isso. E aí eu gosto de passar esse conceito com um exemplo que fica bem fácil de você sacar, de você pegar. Imagina que você está atravessando a rua. Você saiu de casa, vai para o trabalho,
e você tem que atravessar a rua, você vai passar na padaria antes para tomar café, ou pegar seu carro, ou pegar um ônibus, enfim. Você quer atravessar a rua. Então, nesse momento, quando você vai atravessar a rua, é como se o seu cérebro rodasse um programinha chamado atravessar a rua. Como é que funciona isso? Vamos desconstruir aqui essa rotina, né, de atravessar a rua. Você basicamente vai olhar para os dois lados, né? Depois, se não tiver nenhum carro vindo, você vai atravessar. Beleza. Então, isso é o que a gente... Se eu te pedisse para me descrever isso, você me falaria dessa maneira e está correto. Porém, se a gente aprofundar um pouquinho mais e a gente colocar dentro desse processo, né, desse padrão que eu coloquei de input, processamento, output, vocês vão perceber o seguinte. Quando eu paro ali na beira da pista e eu ativo, né, esse procedimento atravessar a pista, o que é que eu faço? Primeira coisa, olho para a esquerda, olho para a direita. Então, o que é que eu estou fazendo? Eu estou no processo de input. Estou pegando as informações que existem no meu ambiente, né? Nesse caso, eu estou ali na pista, e aí eu pego as informações que eu consegui coletar observando. Quando eu recebo essas informações, eu vou para o segundo passo, que é o processamento dessas informações. E esse é um ponto bem interessante, porque como é que acontece esse processamento? Ele acontece com base nas regras e nas informações que você já possui dentro de você. Então, vou dar um exemplo. Eu, por exemplo, já quebrei a perna uma vez porque eu fui atravessar a pista e acabei atropelando o carro, batendo na lateral do carro e quebrei a perna. Então, eu sei, até por experiência própria, que pode ser uma experiência muito dolorida atravessar a pista sem olhar para os dois lados. Então, essa informação que já existe dentro de mim, essa regra, né, ela é comparada com a informação que eu tenho e a partir disso eu tomo uma decisão. Então, nesse caso, se tiver algum carro vindo, eu não vou atravessar, eu vou esperar os carros passarem e vou repetir o processo. Caso contrário, é seguro atravessar, eu vou chegar vivo do outro lado, aí eu vou lá e atravesso a pista. Então, esse é o output, que é a saída daquilo que eu estou executando. Então, esse conceitozinho simples, eu comecei a perceber o input, processamento e output, que ele acontece o tempo todo na nossa vida, no nosso dia a dia, nas coisas mais simples que você possa imaginar. Coisas como atravessar uma rua, coisas como escovar os dentes, coisas como lavar os pratos, calçar o sapato, basicamente qualquer coisa que você estiver fazendo, você vai passar por esse processo. E aí, por que isso é importante para a gente? Por que isso é útil? Bom, porque isso vai ajudar a gente a interpretar o nosso trabalho de uma maneira diferente. E com essa interpretação, a gente vai conseguir acelerar a execução das nossas rotinas fiscais e tributárias. Então, por que isso funciona tão bem dentro do contexto da área fiscal e tributária? Bom, eu não posso automatizar, por exemplo, criar uma rotina para eu atravessar a pista mais rápido, né? Porque eu preciso fazer isso fisicamente. Mas no caso da área fiscal e tributária, né, basicamente todo mundo que trabalha com dados, com informações né, em escritório, tem essa possibilidade. Por quê? Porque os dados são digitais. As informações estão dentro do computador, né, que a gente utiliza no nosso dia a dia. E as informações elas são muito mais maleáveis do que as coisas físicas. Né? Então, por exemplo, para eu manipular o dado de um PDF é muito mais difícil né, do que é eu manipular, por exemplo, os dados de um arquivo XML. Falando de dados, de informações. Tá? Um DANF, então, pior ainda. Porque eu tenho que... Digamos que eu estou aqui e o DANF está lá no meu cliente, que eu tenho que analisar. E eu não tenho e-mail, eu tenho que ir lá, pegar aquele DANF, analisar para poder dizer o que é que precisa ser feito com aquela nota. Então, é muito mais difícil eu acessar as informações em meio físico do que eu acessar em meio digital. Então, a grande sacada que vocês precisam pegar, se quiserem produzir mais trabalhando menos, é migrar de tudo que é físico e entrar para a era digital, né? Para trabalhar com informações digitais. Como é que a gente faz isso? Bom, isso já está disponível para a gente desde 2010, quando eu entrei lá no setor fiscal de um escritório de contabilidade, primeira vez, em 2010 estava começando a nota fiscal eletrônica. Então, ainda hoje, tem gente, como eu mostrei aqui no início dessa live, que pega lá um PDF, pega lá um relatório em papel, 2 relatórios e compara um com o outro. Essa semana, um outro cliente meu estava fazendo a mesma coisa. Eu mandei para ele um relatório para ele fazer algumas correções no SPED dele, e ele me mandou, cara, eu estou aqui fazendo uma conferência das notas fiscais, saber se todas as notas fiscais estão aqui ou não. E ele me mandou uma foto da mesa dele, que tinha um pedaço de papel lá, 2 papéis, mesma coisa da outra cliente que eu falei, uma caneta. Ele falou, estou conferindo as notas. Eu falei, você está conferindo isso na mão, papel e caneta? Ele falou, é. Eu falei, não, vamos lá. Aí peguei aquela solução que eu já tinha criado para meu outro cliente e coloquei para ele utilizar. E aí,
Em um clique, ele já tinha essas informações na mão, já sabia quais notas estavam faltando lançar dentro do sistema dele, e a partir daí ele pode, ao invés de ter todo um trabalho, só 1 hora, 2 horas, não sei quantas horas ele ia gastar para fazer isso, mas ao invés de ele gastar esse tempo para descobrir o que é que estava faltando, para depois resolver o problema, é muito mais rápido agora, porque ele clica no botão, já vê o que é que está faltando, e a partir disso ele já vai diretamente resolver o problema. Tem uma maneira de você ganhar tempo. Nesse caso, a gente economizou em horas de trabalho em alguns segundos, não chegou nem a minutos. Né? Então, uma grande vantagem que a gente tem quando a gente trata as informações em meio digital, ao invés de tratar as informações em meio físico. Tá? Então, essa é a grande diferença de abordagem que vai permitir que a gente consiga economizar cada vez mais tempo. Mas, além disso, desses benefícios que eu falei, né, para vocês de fazer o trabalho de forma mais rápida, de poder otimizar o meu tempo, eu tenho outros benefícios também, que talvez às vezes não seja tão óbvio. Por exemplo, eu consigo evitar ou reduzir bastante o índice de erros cometidos. Então, imagine que eu estou lá fazendo essa conferência de notas e por algum motivo eu me distraí, eu fiquei com sede, fui beber água, fui no banheiro, coisas que podem acontecer, e eu posso ter me perdido lá no meu controle, na minha busca de notas fiscais. Então, é um erro que eu posso cometer. Ou eu estou conferindo se os valores da nota fiscal que eu lancei estão corretos. E aí, às vezes, acontece da gente inverter um número, né? Sei lá, é 96, a gente coloca 69. E aí, quando você bate o olho, já cansado de procurar, não vê aquela informação. Então, quando você utiliza também os recursos disponíveis no seu próprio computador para fazer esse tipo de verificação por você, você reduz absurdamente o nível de erro. Por quê? Ele vai fazer uma conta matemática lá e já vai te dizer, cara, isso aqui está lançado errado. A diferença, tem uma diferença aqui do que você lançou no SPED, por exemplo, lançou no seu sistema, com a informação do XML. E aí você pode cuidar de resolver esse problema de maneira muito mais fácil, muito mais rápida do que você faria, tendo primeiro que encontrar essa informação. Logicamente, se a gente reduz a quantidade de erro, né, o índice de erros, o que a gente ganha? A gente tem um aumento da segurança das informações que eu estou prestando. Então, se eu consigo fazer essa validação de dados, essa validação de informações, eu inclusive, posso me dar o luxo de me preocupar menos com o processo de lançamento. Por quê? Porque eu consigo pegar lá na conferência se tem alguma divergência. Por exemplo, eu posso cruzar os dados de um arquivo XML com os dados do meu SPED fiscal. Descobrir, por exemplo, se eu peguei um crédito de ICMS maior do que o que está destacado no XML. Então, eu vou lá no SPED, como é que eu faria isso manualmente? Pô, entraria lá no PVA, abriria a nota fiscal, procuraria aquela chave de acesso, achei a nota, vou lá e vejo o valor do ICMS. Depois, o que é que eu faço? Vou lá no XML e olho o valor do ICMS que foi lançado. Pô, o valor do ICMS aqui está R$100, aqui no meu SPED fiscal está 150. Pô, peguei R$50 a mais de crédito. E eu vou fazer essa correção. Então, quando eu utilizo um meio digital ao invés do físico, né, eu consigo enxergar isso de uma maneira muito mais rápida e muito mais precisa, porque eu não vou ficar procurando nota a nota. Eu já vou enxergar o que está errado e já vou resolver o problema diretamente. E aí, isso acaba gerando muito retrabalho quando você faz de forma manual, né? E é por isso que é tão complexa, né? Tão delicada essa questão aí da segurança das informações dentro da área fiscal e tributária. Eu lanço o documento, como o processo de verificação disso é lento e demorado, né? Às vezes eu não tenho tempo para poder fazer isso, eu simplesmente vou prestar atenção no que eu estou lançando. Mas a gente é humano, a gente pode acabar errando, né? Um lançamento, um CFOP. Às vezes você fez um lançamento até correto, as informações estão corretas, você lançou um produto de uso e consumo, por exemplo, como se fosse compra para revenda. Então você acabou de cometer um erro, né, na hora lá do seu lançamento e que vai passar batido, que você não vai conseguir enxergar. Então, quando você utiliza as informações, né, digitais que estão disponíveis para você hoje na área fiscal tributária, você consegue não só melhorar o desempenho, né, produzir mais trabalhando menos, mas você consegue também ter um trabalho com maior segurança. Então, tem uma garantia maior de que aqueles lançamentos estão corretos e eu posso, como eu falei, me dar o luxo de não me preocupar tanto assim com o lançamento. Então, eu posso lançar e aí, no final do processo, eu vou fazer o cruzamento. Então, essa é a vantagem de ganhar esse tempo também, né? Então, eu consigo me desvencilhar, me despreocupar mais com o processo de lançamento em si e me preocupar mais com a parte de conferência, porque no final das contas isso é uma das coisas mais importantes, né? Eu tenho que ter todas as informações lá lançadas e eu tenho que ter uma segurança
das informações que eu estou transmitindo. Então, quando eu coloco nesses termos, eu consigo controlar no final. Então, imagina que você é um gerente ou supervisor, por exemplo, e o seu trabalho é garantir que as informações estão sendo enviadas de maneira correta. Você vai ficar fazendo conferência no papel, olhando o PDF? Não, você tem que ter uma maneira de fazer essas verificações de uma forma muito rápida. Porque você consegue dar o feedback rápido para a sua equipe, ela consegue fazer os ajustes necessários e você consegue cumprir os prazos, né? Nunca mais enviar lá as declarações em cima do prazo, ou mandar a declaração sem movimento para poder retificar depois, porque você não teve tempo suficiente para poder fazer as correções necessárias lá no seu processo. Então, todos esses são benefícios, né? E além disso, a redução de custo. Então, eu lembro de uma história, uma seguidora minha, eu fiz uma live com ela, inclusive, ela me contando a rotina de trabalho dela. Então, ela trabalha numa empresa que tem 16 filiais espalhadas pelo Brasil. E ela é responsável por garantir que as notas fiscais estejam lançadas de forma correta. Se a nota está lançada ou não, ela vai verificar, por exemplo, se a nota está lançada ou não dentro do sistema deles, se pegou crédito de ICMS indevido, se pegou crédito de ICMS a maior, se tem alguma nota fiscal que está faltando. Então, todo esse trabalho é atribuição dela. E como que ela faz isso hoje? Eu fazia pelo menos até o momento que a gente fez a nossa conferência, a nossa live. Ela recebia um malote, o pessoal pegava aquelas notas fiscais, os DANFs, colocava tudo isso num papel, num envelope, né? E mandava para ela. Então, vinha lá das 16 filiais, para ela, aquelas informações, ela abria um a um e ia conferindo isso e dizendo, ó, tá errado, corrige aí, ajusta aí, tal. Só que nesse processo, né, de fazer isso de maneira manual, eu perguntei para ela, tá, e quando depois você manda a informação, o que precisa corrigir, ó, muda isso aqui, muda esse FOP, esse CMS tá crédito a maior, o que que acontece? Você volta lá depois para ver se realmente foi feita a alteração? Eu falo, cara, não tem como. Eu passo o mês inteiro fazendo só isso, só conferindo esses lançamentos de notas fiscais. E se tiver alguma nota que o fornecedor emitiu, por exemplo, e não chegou para você, você consegue enxergar? Não, só consigo enxergar aquilo que chega para mim através do malote. Então, a gente tem um processo que é lento, né, de fazer, tem 16 filiais envolvidas, tem um volume absurdamente grande, e eu não tenho a ferramenta, né, necessária nesse caso para conseguir resolver esse problema em tempo hábil. Então, o que é que eu faço? Eu faço o que é possível fazer. Eu olho lá, digo, ó, tá errado, e torço para o cara fazer o ajuste correto. Se ele errar lá no ajuste, eu não vou conseguir, não vou ter tempo para voltar e observar aquilo de novo. Então, são coisas que a gente pode resolver com essa abordagem de informacional, tratar a informação ao invés do físico. E qual o benefício que isso vai gerar para essa empresa, por exemplo, caso ela decida adotar essa estratégia? De cara, a gente não vai ter mais o custo do malote. Né? A pessoa lá, imagine a pessoa imprimir DANF, lançar o DANF, colocar isso dentro de um envelope, tudo isso custa dinheiro, né? Então, se deslocar transporte para levar até o correio, por exemplo, ou o cara que vai sair recolhendo essas informações vai vir, vai gastar um combustível para isso também, para juntar essas informações e isso chegar até a minha seguidora lá, né, a funcionária da empresa, que precisa fazer essa análise de lançamento. Então, olha quanto de economia é possível ter com uma simples mudança. Hoje a gente tem softwares na internet, você nem precisa ser nenhum especialista em automação de rotinas fiscais, nem programação, nem nada disso, porque tem software disponível. Você baixa lá softwares gratuitos e ele dá para você a lista de todos os XMLs que foram emitidos contra determinado CNPJ, bastando você ter o certificado digital. E aí, com essa informação na mão, o céu é o limite, você consegue fazer basicamente qualquer coisa. Por quê? O que é que a gente vai extrair do XML? As informações necessárias para informar, por exemplo, um SPED fiscal, um SPED de contribuições. E desse arquivo a gente vai fazer a transmissão para o fisco. Então, basicamente, o nosso trabalho na área fiscal e tributária hoje é gerenciar essas informações que vem lá do XML e alocar isso dentro de um arquivo SPED para enviar para o fisco. Então, vai ter lá as apurações de CMS, né? Mas, em suma, no final das contas, o processo vai acabar nisso. Quando eu clico no botão transmitir declaração e aquela informação chega lá no fisco e eu recebo o meu recibo. Então, o nosso trabalho ele está muito linkado com essa coisa dessa visão mais informacional. É dados que a gente trabalha no final das contas. Né? A gente trabalha com dados o tempo todo. Então, por que eu deveria, né, sabendo disso e entendendo, né, o contexto que a gente está vivendo hoje em dia, a gente vive na era da informação,
Por que eu deveria investir meu tempo em aprender isso? Né? Então, eu tenho duas linhas de raciocínio que eu quero trazer para vocês que vão te ajudar, né, de um jeito ou de outro. A primeira linha de raciocínio é o seguinte: o seu emprego depende disso, por incrível que pareça. Como eu falei, a gente está na era da informação. Então, tudo aquilo que a gente faz hoje passa por essa visão, né? Passa por um computador, usa um sistema para poder manipular essas informações e entregar isso para o fisco. Então, daqui a um tempo, e hoje já se fala, né, dos robôs aí que estão fazendo as rotinas, as tarefas das pessoas no dia a dia, principalmente quem atua no escritório. Então, uma tendência é que as pessoas que têm esse trabalho ainda muito manual, né, muito voltado ali para o papel, para o PDF, essas pessoas vão começando a ficar para trás. Por quê? Porque eu consigo hoje, eu tenho tecnologia para resolver o problema que uma pessoa resolveria de forma manual muito mais rápido. Então, os robôs que estão desenvolvendo hoje, eles conseguem ter um desempenho até 5 vezes mais rápido do que uma pessoa fazendo a mesma tarefa. Né? E essa abordagem que eu estou trazendo aqui para vocês, ela é muito mais poderosa, porque eu já fiz um vídeo aqui no canal mostrando 34 mil vezes, uma execução 34 mil vezes mais rápida do que uma pessoa comum executando a mesma rotina, a mesma tarefa. Então, de 5 para 34, né, é uma diferença muito grande. E é possível que a gente consiga aprender a utilizar essa tecnologia para gerar esse tipo de resultado para a gente, no nosso dia a dia de trabalho. E qual é a segunda linha de raciocínio que eu trago para vocês? É que essa habilidade, a gente que atua na área fiscal e tributária, eu particularmente percebo isso, que existe uma reclamação muito recorrente, né, de quem atua nesse setor, que é trabalho muito, ganho pouco e não tenho reconhecimento profissional. Tem até aquela brincadeira lá do gerador de DAF, que é o cara que só gera boleto e manda para a empresa pagar, não faz nada além disso. Então, durante muito tempo, né, a gente sofreu e vem sofrendo com esse tipo de situação dentro da área fiscal tributária, de chegar cedo no escritório, sair tarde todo dia, trabalhar sábado, domingo, feriado, dia santo. Então, a gente está o tempo todo correndo para conseguir entregar as nossas obrigações dentro do prazo. Seja porque o cliente não mandou a informação que deveria ter lançado, seja porque ele mandou a informação errada, a gente vai gastar tempo lá fazendo as correções necessárias, seja porque está faltando lançar algum documento, a gente vai correr atrás desse documento para poder lançar. E o fato é que o tempo vai se passando e a gente vai perdendo isso, né? E a gente não consegue, e isso deixa a gente travado. Por quê? Por muito tempo. Eu acordo cedo, às 5 da manhã, vou dormir meia-noite todo dia, só trabalhando lá dentro do escritório. Então, minha rotina é essa, de segunda a sexta, sábado, domingo, apareço lá também, agora com home office, né, de trabalhando em casa. Tem algo que acontece muito. Então, uma maneira da gente sair disso, né, e de virar esse jogo, de resolver esses 3 maiores problemas que eu vejo aí, de trabalhar muito, ganhar pouco e não ser reconhecido profissionalmente, é justamente a gente aprendendo a utilizar essas informações ao nosso favor. Então, as informações estão disponíveis para a gente, nunca foi tão fácil acessar elas. O que é que falta para a gente? Falta a gente ter conhecimento de como manipular essas informações, de como utilizar esses dados a nosso favor, para que a gente consiga executar o nosso trabalho de forma mais rápida, mais prática e mais segura. E aí eu percebo que algumas pessoas já caiu essa ficha, né, de que isso é necessário, realmente isso é muito importante, e mais do que ajudar a garantir o seu emprego, vai fazer com que você prospere. Porque imagine, você tem a habilidade de fazer um trabalho que demoraria 8 horas em 5 minutos, com o que você sabe. Como você acha que que você vai ser visto dentro daquele ambiente de trabalho a partir do momento que você tem essa habilidade? Então, logicamente, isso gera um destaque quase que instantâneo para o profissional que tem esse conhecimento. Logicamente, tendo esse destaque, né, e tendo essa relevância dentro lá da empresa onde você trabalha, logicamente você vai passar a valer mais, né? Se não lá dentro daquela empresa onde você está trabalhando, em outro lugar. Então você começa a formar um portfólio. Cara, eu consegui resolver um problema lá na minha empresa, o pessoal demorava 8 horas para resolver isso aqui, a gente resolve hoje em 5 minutos. Então você tem um conhecimento, você tem uma habilidade que é valiosíssima para o mercado de trabalho. Inclusive, tem 2 exemplos de alunos meus aqui que as empresas onde eles atuam criaram cargos específicos para colocar esses profissionais para trabalhar. Então, isso mostra o tamanho da importância que isso tem. Tá? E são 2 casos, um no escritório de contabilidade
e o outro numa multinacional com 87 filiais só no Brasil. Então, isso mostra o potencial que existe para aquelas pessoas que dominam esse conhecimento, que têm esse poder. Né? Então, tem o poder de produzir mais trabalhando menos, aumentar o seu salário e conseguir reconhecimento profissional. Que a gente está fazendo até cargo, o cara cria um cargo, não, criar um cargo específico aqui para você, porque essa habilidade é muito importante para a gente aqui dentro. Tá? Então, quando essa ficha cai, as pessoas começam a entrar nesse mundo, né, de transformar as horas de trabalho em minutos, de automatizar, de acelerar suas rotinas, é muito comum elas cometerem alguns erros. E aí eu quero ajudar você já trazendo para você alguns dos erros que podem acabar acontecendo, mas que não só é um grande erro, que as pessoas acabam cometendo, e que isso é tão impactante que às vezes faz com que a pessoa desista. Por quê? É muito comum, acho que é um comportamento até natural da gente, quando a gente descobre algo novo, a gente quer aprender tudo de uma vez. Então, pra você entender a analogia, é como se você tivesse com muita sede querendo beber água no hidrante. Então, imagina você abrindo o hidrante para beber água que está ali dentro. Então, isso não vai dar muito certo, né? Pode ser uma experiência, inclusive, muito dolorosa. Não façam isso. Então, assim, é algo que não vai ajudar você muito, né? Então, normalmente, isso acontecia muito com os meus alunos aqui, eles entravam no curso, começavam a estudar, e aí, cara, o que é que tá acontecendo? Como é que tá? Já conseguiu criar alguma coisa? Pô, não, cara, tô sem tempo. Sempre era nessa conversa. E ao longo da conversa eu fui descobrindo que, na verdade, o problema não era que não tinha tempo. Né? O problema era o seguinte, cara, eu não tô conseguindo criar, não tô conseguindo enxergar como automatizar alguma coisa aqui dentro do meu escritório, né? Dentro do meu trabalho. Ele fala, beleza, tá, então vamos lá, me fala como é que é a sua rotina de trabalho. O cara explicava, tá. E o que é que você quer fazer? Aí a pessoa me dizia, não, eu quero automatizar a área fiscal. Tá. Aí eu entendi qual era o problema. Né? Então, por quê? Porque a gente tem a tendência de querer resolver tudo de uma vez. Só que a gente não resolve tudo de uma vez, a gente resolve uma coisa de cada vez, um passo de cada vez. E ter essa visão de um passo de cada vez, é fundamental para que você consiga se dar bem nesse ambiente. Por quê? Porque as coisas acontecem de maneira, parece que é tudo junto, misturado, mas na verdade não é. Por exemplo, você vai lá fazer uma apuração de ICMS. Então, eu quero automatizar minha apuração de ICMS. Beleza, como é que você vai fazer isso? Não, eu vou... Aí você trava. Por quê? Eu não tenho a menor noção de como é que eu vou fazer. Eu não sei por onde começa. É tanta coisa que tem para fazer que eu nem sei por onde começa. Normalmente é assim que as pessoas falam. Então, o que é que você tem que fazer? Você tem que racionalizar isso e entender qual é a sequência de passo. Foi o que eu falei lá no começo, lá no exemplo do atravessar a rua. Eu vou lá, atravessar a rua e acabou. Isso é uma maneira de você expressar, explicar. Outra maneira, não, cara. Eu paro lá na beira da calçada, eu olho para a esquerda, depois eu olho para a direita, vejo se está vindo um carro vindo. Aí você vai detalhando a coisa. Se tiver carro vindo na esquerda e carro vindo na direita, aí eu não vou atravessar. Ou se estiver vindo na esquerda ou na direita, né, um dos dois lados, eu não vou atravessar. Por quê? Porque eu posso machucar fazendo isso. Aí se não tiver carro nenhum vindo, aí sim eu vou lá e atravesso. Então, é você quebrar aquilo em pequenas partes e a partir disso você vai matando uma parte de cada vez, um pedaço de cada vez. Então, por exemplo, nesse caso lá da rotina de apurar o ICMS, que é bem o exemplo que eu dei lá no comecinho, né? Lá na minha cliente, eu estou aqui com 12 relatórios para identificar qual é a nota fiscal que está faltando, para poder enviar para a contabilidade. Por que a contabilidade quer essa informação? Porque ela quer fechar a apuração de ICMS da empresa. Então, verificar se todas as notas da Cefaz estão presentes no SPED, por exemplo, ou no sistema de contabilidade, é um dos passos de fazer uma apuração de ICMS. Aí, como que eu automatizo esse processo? Beleza, agora você começou a entender. Então, qual o maior erro que é cometido? É justamente esse, tentar fazer tudo de uma vez. E aí, como que você deve começar? Qual é o jeito certo, né? Falei do jeito errado, agora o jeito certo. O que é que eu tenho que fazer se eu quiser transformar em minhas horas de trabalho em minutos utilizando essa estratégia que você está me trazendo, Marcos? Então, você vai fazer o seguinte, você vai pegar um problema simples no seu escritório, não pegue nada muito complexo, coisas como, por exemplo, automatizar a apuração do ICMS. Algo muito complexo. Por quê? O cara pode ter errado, por exemplo, o produto. O produto é uso-consumo e ele lançou o produto lá como ativo imobilizado. Ou ele lançou o produto como tributação normal, está pegando crédito do ICMS. Então, isso é muito complexo, né, de se analisar no primeiro momento. Então, o que é que você precisa fazer? Você vai pegar
problemas específicos, coisas simples do seu dia a dia e que impactam bastante, né, de forma negativa, o seu desempenho. Por exemplo, essa coisa da conferência. Né? Então, ainda hoje tem muita gente que faz isso. Pega lá um papel, outro papel, bota um do lado do outro e vai riscando aquele negócio. Então, gasta-se muito tempo fazendo isso. Então, ó, eu quero automatizar a conferência de notas fiscais. Pronto, beleza. Agora você tem um objetivo. Então, a gente tem um método aqui que eu chamo de DMI, que ele tem justamente essa finalidade, que é o método de definir um problema, mapear os passos e, a partir daí, implementar a solução. Então, voltando lá para o grande erro, né? Ah, já quero automatizar a área fiscal toda. Por que acontece esse erro? Porque esquece-se dessas duas etapas. Não se tem um problema definido, muito claramente, não se tem uma estratégia, um passo a passo de como que eu vou fazer isso, eu já quero partir para a execução, mesmo sem saber nada. Então, o que é que vai acabar acontecendo? Eu vou tentar fazer, não vou conseguir, vou me frustrar, vou desistir. Basicamente é isso. E ainda por cima eu posso acabar perdendo meu emprego, porque está agora numa era em que isso vai ser cada vez mais fundamental, já está começando agora. Imagine isso daqui a 2 anos, daqui a 3 anos, daqui a 5 anos. Os profissionais que não tiverem esse conhecimento, não tiverem essa habilidade, vão ficar para trás. Então, assim, é algo que é muito importante para quem atua dentro da área fiscal tributária. Então, esse passo a passo vai te ajudar a começar do jeito certo. Cara, eu vou definir um problema simples. Então, qual é o problema simples? Verificar se todas as notas fiscais que estão lá na Cefaz, por exemplo, estão lançadas no meu SPED. Pronto. Como que eu vou fazer isso? Aí você vai começar a raciocinar. Esse é o problema, tá? Então, passo 2. Eu vou agora criar um passo a passo, uma rotina estruturada, de como que eu vou resolver esse problema. É um passo a passo que vai me levar do problema até a solução. Então, como é que vai ser isso? Qual é a primeira coisa que eu tenho que fazer para fazer essa conferência? A primeira coisa que eu tenho que fazer é pegar o relatório da Cefaz. Beleza, então eu vou providenciar o relatório da Cefaz. Aí, você pode depois ir aprofundando, tá? Você pode pegar isso, tipo, método dentro do método, né? Então, você tem o passo 1. Passo 1 é pegar o relatório da Cefaz. Pô, mas eu quero automatizar, pegar o relatório da Cefaz também. Beleza. Aí você pode criar um passo a passo para resolver esse primeiro problema, que é pegar o relatório da Cefaz. Mas não vamos complicar, não. Vamos deixar bem simplesinho agora. Eu vou lá no site, baixo o relatório, para quem consegue, né? Ah, eu não consigo baixar o relatório da Cefaz. Pô, então você vai ter que fazer um outro caminho. Você vai ter que pegar os XMLs e gerar um relatório. Ah, então, o passo é gerar um relatório das notas fiscais dos XMLs que eu tenho aqui. Então, vai ter lá a chave de acesso. O que você precisa? Da chave de acesso. Basicamente é isso. E aí, o que eu vou fazer? Eu vou comparar as chaves de acesso que eu tenho no relatório da Cefaz, ou nos meus XMLs, com as chaves de acesso que eu tenho dentro do arquivo SPED. É chave com chave. Pronto. Depois que eu fiz isso, eu vou começar a identificar. Ah, essa chave foi lançada nesse SPED. Essa chave foi lançada, essa chave aqui não foi. Aí você vai começar a identificar isso. Uma vez que você identificou, beleza, você está resolvido, atingiu sua meta lá. Eu agora identifiquei quais são as notas fiscais que faltam lançar. Aí você vai lá e lança. Só que, quando você descobre como fazer isso, aprende como, né, automatizar esse processo, você já aprendeu, por exemplo, também a verificar o valor do CMS. Eu sei fazer chave com chave. Beleza, agora eu vou fazer chave com chave e eu vou buscar uma segunda informação, o valor do CMS. Então, o valor do CMS está aqui no meu XML. É maior do que o valor do CMS que está lançado no SPED? É. Então, cometi um erro aqui. Então, na verdade, o contrário, né? O XML é menor do que o que está no SPED. Porque pode acontecer isso. Eu comprei uma mercadoria, por exemplo, da substituição tributária e eu vou ter lá o valor do CMS lançado aqui e aqui vai ser zero. Eu comprei a mercadoria de uso e consumo, né? Mas o contrário não pode acontecer. Eu tenho lá um SPED, R$100 de crédito de CMS e na nota tem 50. Então, não pode. Ah, mas o cara mandou a tributação errada. Aí você tem uma outra maneira de fazer isso, que é pedir nota fiscal complementar e tal. Mas são verificações que você pode fazer. Então, eu aprendi a comparar, a identificar se a nota está ou não lançada no SPED. Agora, o próximo passo. Eu vou verificar se eu estou ou não pegando crédito de ICMS maior. E assim vai. Então, você começa a ter ideias, novos insights e a transformar cada pedacinho do seu trabalho, da sua rotina, em algo que vai ser resolvido de forma mais rápida. Né? Literalmente, somar horas em minutos, horas em segundos. Mas como é que a gente transforma horas em segundos? Né? De pegar rotinas que demorariam horas para fazer de forma manual e fazer isso em alguns segundos. Então, esses seriam aí os primeiros passos que você deveria dar.
Cara, eu não sei nada disso, né? De como que eu vou automatizar, como é que eu vou acelerar essas rotinas, como que eu devo começar isso, qual ferramenta que eu devo usar. E aí, a gente tem, né, praticamente todos nós, temos o nosso computador instalado lá no Excel, que é um recurso que ajuda muita gente no nosso dia a dia. E dentro do Excel tem um outro recurso chamado VBA. É uma ferramenta que ajuda a gente a automatizar as rotinas de trabalho. Então, se eu souber como utilizar essa ferramenta, eu vou conseguir fazer coisas como essas, como verificar se a nota está lançada ou não, estou pegando crédito de CMS a maior ou não. Tem coisas que você pode fazer também, aí já num nível um pouquinho mais avançado, por exemplo, lançar ajuste de apuração. Então, aqui no estado que é a Bahia, a gente tem algumas operações que tem crédito presumido. Então, quando eu compro de uma indústria aqui do estado da Bahia, que é do Simples Nacional, eu sendo conta corrente fiscal, eu tenho direito a pegar lá de 10 a 12% de crédito de ICMS. Então, pô, como é que eu faço para automatizar isso? Eu vou pegar a linha de raciocínio que eu sigo. Se você já fez, se você faz esse processo no seu dia a dia, você pode automatizar esse processo. Como? Através desse passo a passo. Vamos pegar isso. Então ele fala, ó, toda vez que eu compro de uma indústria, como é que eu sei que a empresa que eu estou comprando é uma indústria? Ah, o CFOP do produto que vem lá é 501. Uma indústria dentro do estado. Dentro do estado, o CFOP começa com 5. 101 é uma venda de indústrias dentro do estado. Beleza. Então, esse CFOP, por exemplo, vai me indicar que eu estou fazendo uma aquisição de indústria dentro do estado da Bahia. Então, beleza, pô, já tenho direito ao crédito aqui, 10 ou 12%. Aí eu vou avaliar qual é o segmento da empresa. Né? E aí você trabalha a empresa trabalha num determinado segmento, e você vai saber, cara, sei lá, segmento de vestuário. Pô, eu não trabalho com vestuário dá direito a 10%, então eu vou pegar 12%. Então você já matou a segunda variável. Terceira variável, a empresa tem que ser optante do Simples. Então no XML tem informação lá dizendo quem é que está emitindo aquela nota, se é uma empresa normal, se é uma empresa do Simples, se é uma empresa do Simples que ultrapassou o sublimite estadual. Então eu consigo pegar essas informações do próprio arquivo XML e com isso eu já monto o meu ajuste de apuração lá, o registro S113, né, 111 do SPED fiscal. Como que eu vou montar isso? Cara, se o cara que está me vendendo é da indústria Simples Nacional, eu sei que eu vou pegar 12% de crédito, por exemplo, eu vou lá no lançamento da nota. Aí eu vou olhar. Essa nota fiscal aqui, eu não sei qual CFOP, a não ser com um 101, um 102. Ah, então eu vou poder pegar o crédito presumido. Calculo o crédito e faço o meu lançamento. Então você vê que é justamente o mesmo passo a passo que você faz de forma manual. Então é como se você estivesse escrevendo uma carta para uma pessoa que fala em outro idioma. Esse outro idioma é o idioma que você precisa aprender para se comunicar com o computador. Então, nesse caso, eu aconselho que você comece utilizando essa ferramenta, que é o VBA. Eu não sei nada de Excel, não sei nada de VBA. Como é que eu faço para começar? Né? Então, como eu falei, o primeiro passo não é executar. O primeiro passo é você ter esse exercício. Cara, como é que funciona a minha rotina? Qual é o problema específico que eu quero resolver? Definir o problema. Depois que eu tenho o problema, qual o passo a passo que eu faria para eu fazer na mão mesmo? Esqueça o computador agora, esqueça a automação. Pense o seguinte, cara, como que eu faço isso? Como é que eu sei que essa empresa aqui tem direito a 12% de crédito presumido? Você vai descobrir, lembra que a gente falou no começo da live? Entrada, né, input, processamento, output. Então, a entrada vai ser justamente as informações que você viu lá na nota. Processamento, com base nas regras. Eu sei que tem um artigo aqui na legislação que diz que eu posso pegar, eu sei que a característica de uma empresa que atende essa informação do artigo é essa, e aí eu vou lá e checo. Isso aqui está batendo com as informações, as regras que eu tenho? Tá. Então eu tenho direito. Não tá. Então não tenho mais direito. Tá? Então, você vai estar o tempo todo, comecem a observar isso. O tempo todo isso vai acontecer. Entrada, processamento, saída. Entrada, processamento, saída. Como é que eu sei que uma operação de uso e consumo não pode pegar crédito de CMS? Porque tem um artigo lá na lei complementar, na lei Candir, dizendo que eu não posso pagar crédito de CMS de operações de uso e consumo. Então, existe uma regra. Eu pego as informações de entrada, processo com base nas regras que eu conheço, eu dou uma saída. Cara, vamos zerar esse crédito de CMS aqui porque está errado. Então, se vocês pegarem isso nessa live de hoje, né, só começar a aplicar isso e montar lá o problema,
passo a passo, eu faço isso e eu resolvo o problema. Pronto. Isso aí é 90% do que você precisa para transformar isso numa rotina automatizada, para transformar horas de trabalho em minutos. O restante é você aprender a traduzir isso para o computador. É como eu falei, estou escrevendo uma carta para alguém lá dos Estados Unidos, o cara fala inglês, eu só falo português. Então eu vou pegar lá um Google Tradutor, por exemplo, vou colocar lá as frases, vou copiar e vou colar e vou transmitir para ele. Ah, mas o que eu quero dizer para ele, o que eu quero transmitir, o que eu quero comunicar, eu já sei. Está escrito aqui em português. Eu só não sei como fala isso em inglês. Então eu vou encontrar uma forma de fazer isso acontecer. Então, basicamente é isso. Se vocês estruturarem toda essa lógica, fazer esse processo acontecer é o menor dos problemas. Então, basicamente é isso que eu queria apresentar na nossa live de hoje. Agradecer a participação de todos vocês e a gente se vê no nosso próximo conteúdo. Até lá!